pessoal do Conexão Escola, esse é o quadro Conectarte. E no programa de hoje vamos conversar com a atriz, professora, arte educadora e contadora de histórias, Ivone Cruz. Enquanto ela se caracteriza da sua personagem, a Omelete, ela vai nos contando histórias da sua trajetória artística e que depois nos faz um convite para acompanhá-la na sua apresentação na Escola Municipal Osterno Potenciano, onde ela, acompanhada de seu parceiro de brinquedos cantados, o Alexandre Rocha Salles, vão contar a história do Sapo Julinho, de Flávia Muniz. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Ivone Cruz, eu sou atriz, professora e hoje vocês vão acompanhar comigo a construção e toda a caracterização da personagem Omelete e daqui a pouquinho nós teremos uma apresentação. Vocês vão poder ver uns trechinhos também. A minha história no teatro, ela começa o seguinte: eu era criança ainda, na verdade não tinha influência nem direito da televisão, porque a televisão que existia na minha casa era uma televisão que não funcionava. Sabe aquelas televisões que a gente dava pancada nela para ver se ela voltava a funcionar? Era mais ou menos assim. Mas eu já sentia vontade de fazer teatro, de fazer dança. E então o tempo foi passando e surgiu uma oportunidade de eu me inserir num grupo de teatro da cidade de Trindade, que é o Grupo Teatral Desencanto. Então, por volta de 13, 14 anos, eu fui fazer parte do espetáculo chamado Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo, que acontece até hoje na Rodovia dos Romeiros, de Goiânia a Trindade. E a partir de então fui me inserindo nas atividades de dança, de música, de teatro. Depois fui fazer o curso de artes cênicas, porque ali eu tive bastante incentivo, fui aprendendo e escolhi fazer artes cênicas. Só que antes de escolher o vestibular de artes cênicas, eu cursei magistério, porque eu tinha vontade de ser professora também. Então, fui fazer o curso de artes cênicas na Universidade Federal de Goiás e isso linkado a todas as atividades artísticas que eu já desenvolvia. Quando cheguei na faculdade, eu já ministrava aulas para outras pessoas que chegavam ali no Desencanto. A primeira personagem que eu fiz, na verdade, representei, foi uma Carmen Miranda. E posteriormente a isso, fiz personagens de Maria Madalena, Maria, dentro do espetáculo Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo, que morre um bêbado, nasce um homem, flashback, Rua da Alegria, fragmentos. Foram vários espetáculos realizados dentro do Grupo Teatral Desencanto, na cidade de Trindade, em diversos lugares também do país, onde o Grupo Desencanto se apresentava. E posteriormente a isso, há alguns anos, quando trouxe a minha vida para a cidade de Goiânia, me inseria ao Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, dentro das equipes do Trupe dos Cirandeiros, do Grupo Experimental de Teatro, realizando os espetáculos Caravana da Ilusão, O Garoto que Virou TV, Ig, a Árvore da Vida, Era uma Vez, Lendas Indígenas. Dentre todos esses espetáculos que participei, uma personagem bem marcante foi a Bela, da Caravana da Ilusão, que é um espetáculo que é um texto de Alcione Araújo e que foi uma experiência muito legal, muito bacana, juntar toda a galera que estava ali no elenco também, e que eu representei a Bela, que é uma personagem do Alcione Araújo, e que para mim, como se trata de uma discussão sobre a arte, os caminhos que a arte apresenta, então essa discussão para mim foi bastante significativa e o espetáculo se tornou muito especial. Também fiz participação na Companhia Sala 3, com um texto Irma, do Frederico Garcia Lorca, direção de Altair de Souza, com a Dolores, e que para mim foi uma experiência bem legal também. Dentre as personagens que eu faço e que fiz, essa personagem da qual estou caracterizando aqui agora, ela tem uma história bem específica. Ela, dentro da Rede Municipal de Educação de Goiânia, nós tivemos, há alguns anos atrás, um festival chamado Festival de Arte e Educação da Rede Municipal de Educação de Goiânia, que era um hiperfestival realizado pela gerência de projetos e que trabalhava 5 linguagens da arte: o audiovisual, as artes visuais, o teatro, a dança e a música, onde a Secretaria de Educação colocava as crianças da rede num palco para se apresentarem.
Um determinado dia, aconteceu de eu como apresentadora e faltou uma das apresentações que eram convidadas. E até a próxima apresentação, as crianças ficarem prontas para entrarem no palco, a apresentadora do festival, que nesse dia era eu, precisou dar um jeito. Então comecei a contar uma história para não deixar a plateia sem nada ali. E aí entrei para contar a história. E posteriormente a isso, o nosso gerente, dentro de uma outra ação dentro da Secretaria de Educação, que era uma frente de trabalho realizada pela prefeitura de modo geral, propôs, conta histórias na frente de trabalho, porque envolveria escolas, instituições educacionais. Então eu disse, conta história sim, posso convidar uma outra colega? Aí assim nós começamos a fazer. No início comecei com uma dupla, era eu e outra colega da sala, a Valquíria Duarte, e nós começamos a desenvolver o projeto contando histórias. Na primeira vez que nós fomos, que era nessa frente de trabalho, foi um sucesso o trabalho. Então era omelete chiquelete dentro das instituições contando histórias. E o projeto foi ganhando espaço. Por quê? Percebemos, então, a carência da rede em relação à questão das contações de histórias. O projeto é a cara da rede, se tornou a cara da rede e é a cara da rede, devido a esse envolvimento, tanto do fazer artístico, teatral, que trouxemos dentro dessa contação de história com as personagens, e também pela leitura, por todo o envolvimento com a história em si. A Omelete foi ganhando formas, foi ganhando jeito, e ela traz toda uma caracterização que é específica dela, né, dentro dessa contação de história. Os textos das apresentações, eles são escolhidos, claro que com o amor da Ivone Cruz, para que a Omelete possa contar. Então, o gosto por este texto permite o sucesso das histórias contadas. A Omelete, ela traz um figurino que é específico dela, que aproxima e que traz uma identificação das crianças e dos adolescentes diante da caracterização que ela propõe, né? Que é essa caracterização que vocês estão acompanhando aqui. Então, ela foge um pouco de uma narração, de apenas uma narração, traz a cena, traz o gesto, traz o movimento para a contação de histórias. Quando iniciou-se o projeto de contação de histórias, o Alexandre entrou nessa história, com a questão dos brinquedos cantados. Então, contação de histórias e brinquedos cantados. Aí começamos a realizar as atividades dentro da Rede Municipal de Educação de Goiânia, indo para as instituições e realizando um número de mais ou menos 50 a 60 minutos. Alexandre entra no início de apresentações com músicas, chamando as crianças, depois convida a Omelete entra, conta a história e a gente envolve ele com outras interações com as crianças até encerrar a atividade. Então, nós realizamos essas apresentações na rede, nós temos 2 a 3 agendas por semana, contamos diversas histórias, a mais contadas, como diz o Alexandre, bom e tradicional velho Julinho, que é a história do Chapo Julinho, que é uma história bem romântica da Flávia Muniz. É a mais contada na rede, acho que é porque ela vem de encontro com a questão das crianças. O CMEI é uma história bem inusitada, assim, ela tem uma surpresinha no final dela e ela é bastante solicitada. E nós apresentamos nas instituições educacionais do município. Também somos convidados por alguns parceiros ou algumas instituições de Goiânia. A Omelete hoje, Omelete Alexandre, já alcançou mais de 130 mil espectadores, entre crianças, adultos, comunidades, com as contações de histórias. Para a solicitação deste trabalho, é só enviar o ofício para a Secretaria Municipal de Educação. Vai aparecer aqui, ó. E se quiserem ter mais acesso a esse trabalho, vocês podem acessar as redes sociais, @omelete.comhistórias, Ivone Cruz Teatro, @Omelete e Alexandre, dos quais vocês podem acessar e conhecer um pouco mais sobre o trabalho. Aqui está a Omelete, prontinha já para começar o trabalho, e eu convido vocês para ouvir uma história comigo. Bora lá? Era uma vez um sapo muito solitário que vivia a cantar na beira da lagoa. Seu nome era Julinho. Ele vivia triste, triste, triste. Sabe por quê? Porque não tinha nenhuma namorada. Sapo jururu na beira do rio. Quando o sapo canta maninha, é porque tem frio. Vendo isso, a coruja, muito sábia, foi logo dando conselhos. Ô, sapo Julinho! Ô, sapo Julinho!
ficar aí sentado, cantando esses boleros ultrapassados. Cante um pouco de rock, pois estas princesas de hoje não são como as de antigamente. Cantando. Pois não é que deu certo? Numa tarde de verão, aproximou-se da lagoa uma linda princesinha japonesa. Que adorava sapo cantador de rock. Ainda mais se ele pudesse transformar em um príncipe alto, lindo, de sorriso bonito e encantador. A princesinha japonesa não esperou nem um tico. Pegou o sapo na mão e lascou-lhe uma beijoca na bochecha. Nesse instante, nada aconteceu. O sapo Julinho continuou sendo o mesmo sapo de sempre. A princesinha japonesa pegou o sapo na mão, jogou de pernas para o alto, voltou para o seu castelo, trancou-se em seu quarto e lá não quis falar com mais ninguém. O sapo Julinho, então, resolveu lutar pelo seu amor. Ele tanto cantou e tanto insistiu. Ele tanto cantou e tanto insistiu que a princesinha japonesa resolveu casar com ele assim mesmo. Na hora do casório, a princesinha japonesa novamente pegou o sapo na mão e outra beijoca na bochecha. Nesse instante, o sapo Julinho continuou o mesmo sapo de sempre. Só que a princesinha japonesa deu um gritinho de charme e transformou-se numa linda sapinha japonesa. Hoje, o sapo Julinho e a princesinha japonesa vivem felizes num lago aqui bem pertinho da escola, com seus 375 filhotinhos. Felizes pra sempre. Sapo Julinho, de Flávia Muniz. E esse Foi o nosso Conectar-te de hoje. Até o nosso próximo programa com muita arte para vocês.